Então, falar da importância do STAD-BR para a educação brasileira hoje significa mais ou menos como sinônimo, né? Não dá para falar do STAD-BR sem falar da educação brasileira e nem vice-versa, ou seja, nem dá para falar da educação brasileira sem mencionar, sem contemplar o STAD-BR. Não é que o STAD-BR e a educação brasileira se confundem, né? São momentos históricos diferentes. Nós começamos a educação brasileira sem o STAD-BR, mas a partir do momento em que o STAD-BR, que a própria pedagogia histórico-crítica surgem, são criados, começa a ser uma caminhada que, a partir daí, são indissociáveis, né? A pedagogia histórico-crítica ela surge no final dos anos 70, início dos anos 80, e o grupo STAD-BR nacional, que hoje, né, ele se compõe de mais de 30 grupos de trabalho espalhados pelo Brasil, e com uma produção, um acúmulo significativo, tanto em termos de artigos, de livros, seminários, revistas, né, sem contar os eventos que nós fazemos. Então, hoje, a produção que o STAD-BR já possibilitou para a educação brasileira é muito grande, expressiva, de tal forma que se a gente imagina hoje, né, que a inexistência ou que se o STAD-BR não tivesse surgido, não tivesse existido e não tivesse um outro grupo que pudesse suprir essa ausência, certamente faria uma diferença extraordinária na educação brasileira, sobretudo pela produção que o STAD-BR tem realizado pelos seus diferentes grupos que, né, quando surge, nós podemos dizer que ela surge por uma produção coletiva, aliás, individual, do professor Saviani. Né? Claro que naquele momento tinham outros grupos, tinham outros intelectuais também se debatendo, pensando, buscando saídas para a educação brasileira, mas justamente digamos, o que apareceu e que conseguiu se manter por muito tempo é o STAD-BR. É a pedagogia histórico-crítica. Então, hoje, essa produção existente em torno da pedagogia histórico-crítica, em torno do STAD-BR, ela é muito significativa, de tal forma que a gente não pode explicar a educação brasileira sem explicar e sem contemplar o STAD-BR, sem contemplar a pedagogia histórico-crítica. Né? A pedagogia histórico-crítica, ela, então, como eu falei, ela surge, né, pela iniciativa do professor Saviani, mas a partir da criação do STAD-BR, ela se torna um desafio, um trabalho, uma produção coletiva. Né? E hoje, com esses 35 grupos espalhados pelo Brasil inteiro, né, ela se torna quase que representativa no âmbito nacional. A pedagogia histórico-crítica, ela também tem uma importância justamente pelo fato de que ela não se propõe a ser mais uma pedagogia. Ela não apareceu, não foi criada para ser mais uma pedagogia diferente das outras. Não, ela se propõe a ser uma pedagogia transformadora, uma pedagogia revolucionária. Então, hoje, né, assim, nós temos essa pedagogia, essa teoria, eu chamo de teoria pedagógica, né, porque ela contempla a educação na sua totalidade, ou seja, desde os diferentes níveis, desde as diferentes modalidades, pensa a educação no seu conjunto. Então, ela é o que se constitui, de fato, numa teoria pedagógica com T e com P maiúsculo. Né? No entanto, ela foi uma teoria marginal, ainda não é uma teoria hegemônica, e o desafio é torná-la hegemônica, no sentido de sair da marginalidade e torná-la né, assumida pelo conjunto, dada a sua importância, dada o seu significado para a sociedade brasileira, para a humanidade, né, enfim. Porque enquanto ela se propõe como ser transformadora, eu diria que ela apresenta uma proposta para a humanidade. Né? Então, nisto que eu penso que ela tem a sua importância. Agora, entre sair da marginalidade e se transformar numa pedagogia, né, hegemônica ou então assumida ser majoritária no âmbito superando as demais pedagogias, isso vai um longo caminho. Então, nós diríamos que assim, nós temos 30 anos de pedagogia histórico-crítica, 30 e poucos anos de pedagogia histórico-crítica, 30 anos do STAD-BR, mas temos um longo trabalho, um longo desafio pela frente para transformá-la numa pedagogia, de fato, que seja assumida coletivamente ou majoritariamente pela sociedade brasileira.
E aí é uma questão de que não vai acontecer, né? Se a gente não assumir, se a gente não lutar para isso. Então, está aí o desafio que se coloca para os dias atuais e para o futuro, é de como é que, olhando para trás, a trajetória que a gente veio realizando, veio perseguindo. Os desafios que estão colocados é de fazer um grande balanço daquilo que até onde chegamos e o que nós queremos e como é que a gente vai fazer para dar conta desse grande desafio que está por vir, né? Sem dúvida, olhando para a história também da educação, desde o surgimento da pedagogia histórico-crítica, o surgimento do STADBR, esse acúmulo, essa história, nós poderíamos dizer assim que temos um grande acúmulo e temos um grande desafio, né? Poderíamos dizer que essa história ela se confunde com a própria história da educação brasileira. Se pegar a vida do professor Saviani, as suas produções, nós vamos ter aí, olhando numa perspectiva histórica e cronológica, nós vamos ver que os grandes fatos da educação brasileira estão contemplados nessas produções, nos grandes debates, nas grandes produções que o STADBR também fez. Então, penso que ela se confunde nesse sentido, né? Gostaria de colocar que ela se confunde nesse sentido com as lutas, com os desafios que estão colocados. Então, não é uma teoria que pensa a educação, que está dissociada, né? Pensa do alto. Não, é uma teoria que está extremamente envolvida, né, com as lutas, com aquilo que está se fazendo na história da educação brasileira. E por isso eu gostaria de parabenizar tanto ao professor Saviani pela iniciativa, pela contribuição, pela importância que teve e está tendo ainda, pela produção, né, incansável ainda hoje, e pelo STADBR também, pelos seus integrantes, coletivamente, vem desenvolvendo em âmbito nacional, e até já começa-se algumas experiências para além do âmbito nacional também. Então, acho que todos estamos aí de parabéns com essa história, que ainda, digamos assim, é muito recente. 30 anos não é pouco para, né, da missão, do desafio que está colocado para a educação brasileira nesse momento. Então, quero parabenizar e agradecer até a oportunidade de estar participando desse grupo, né, desse trabalho, né, que com tantos aí colegas que também se somam nessa atividade. Então, parabéns a todos do grupo do STADBR, parabéns ao Saviani, parabéns ao Zezo, parabéns a todos os que integram esse coletivo, né, espalhados pelo Brasil afora.